diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Eu estava dirigindo pela estrada BR 262, no meio do Mato Grosso do Sul, numa noite escura e sem lua. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, que cortava a escuridão enquanto eu seguia para minha próxima entrega. De repente, me deparei com uma barreira no meio da estrada que definitivamente não estava lá na última vez que passei, há uma semana atrás. A barreira era robusta, feita de troncos de árvores e grandes pedras, bloqueando completamente a passagem. Não tinha como continuar sem descer e resolver aquilo. Desci do caminhão, peguei minha lanterna e comecei a inspecionar a situação. O local era isolado, sem sinal de celular, e o mais próximo de civilização era uma pequena cidade a alguns quilômetros dali. Enquanto avaliava a barreira, ouvi um som vindo da mata ao lado da estrada. Parecia o estalar de galhos, como se algo ou alguém estivesse se movendo por lá. Direcionei a luz da minha lanterna na direção dos ruídos, mas a densa vegetação não me deixava ver nada claramente. O som parou subitamente, deixando apenas o silêncio da noite e o ocasional assobio do vento. Resolvi então que o melhor a fazer era começar a remover os troncos e pedras. Com algum esforço, consegui mover os primeiros pedaços, grato pelo treinamento que tinha com minha rotina de carregamento e descarregamento de cargas. A cada tronco que arrastava para o lado, olhava ao redor, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observado. Depois de alguns minutos de trabalho pesado, um nevoeiro começou a se formar, baixando rapidamente e reduzindo minha visibilidade a quase nada. O ambiente começou a ficar ainda mais sinistro, e eu acelerei o passo, tentando limpar o caminho o mais rápido possível. Justo quando estava removendo um grande tronco, ouvi novamente o som de algo se movendo na mata, desta vez mais próximo. Apontei a lanterna novamente para a direção do barulho, e por um instante pensei ter visto algo se mexendo entre as árvores. Meu coração acelerou e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Decidi que precisava terminar logo e sair dali. Limpei o suficiente para passar com o caminhão e corri de volta para a cabine, trancando a porta assim que entrei. Olhei pelo retrovisor e vi que o nevoeiro agora cobria completamente a área onde a barreira estava, como se quisesse esconder algo. Dei a partida e me afastei o mais rápido que pude, a sensação de olhos observando cada movimento meu só desaparecendo quando finalmente reencontrei a estrada iluminada pelos postes da cidade à frente. Segui pela estrada tentando relaxar e focar na viagem. Não demorou muito para que o cansaço da tensão acumulada começasse a pesar e a necessidade de um lugar para descansar se tornasse mais urgente. Decidi que pararia no próximo posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. Mas antes que pudesse chegar a qualquer posto, uma luz fraca chamou minha atenção à margem da estrada. Era uma trilha estreita que levava para dentro da mata, com uma placa de madeira gasta pelo tempo, onde se lia Vila Esperança. A curiosidade e o desejo de entender mais sobre a região, talvez até perguntar sobre a barreira, me fizeram considerar o desvio. Com um suspiro resignado, virei na trilha, guiando o caminhão por um caminho que rapidamente se mostrou mais estreito e menos cuidado do que parecia à primeira vista. Após alguns minutos de uma condução cautelosa, as árvores começaram a se abrir para um pequeno vilarejo que parecia ter saído de outra época.
casas de madeira com telhados de palha e uma pequena praça com um chafariz desativado formavam o coração do vilarejo. Não havia sinais de carros modernos ou qualquer tecnologia recente. Tudo parecia incrivelmente preservado, como um pedaço de história esquecido pelo tempo. Assim que parei o caminhão, um grupo de moradores se aproximou. Eram pessoas de várias idades, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um largo sorriso, se apresentou como Seu João, o líder do vilarejo. Com uma cordialidade que há muito não encontrava, ele me convidou para jantar com eles, insistindo que era perigoso seguir viagem pela noite. Movido por uma mistura de gratidão pela hospitalidade e interesse pela peculiaridade do lugar, aceitei o convite. Jantamos uma comida caseira simples, mas deliciosa, e conversamos sobre a vida no vilarejo. Eles falavam pouco sobre o mundo exterior, focando mais nas alegrias e desafios de sua vida isolada. Conforme a noite avançava, Seu João começou a falar sobre como o vilarejo era um bom lugar para se viver, mencionando como alguns visitantes decidiram ficar por lá, encontrando paz e propósito. Ele olhava para mim com uma intensidade que começava a me deixar desconfortável, suas palavras insinuando um convite para que eu considerasse fazer o mesmo. A situação começou a me deixar apreensivo. A hospitalidade inicial parecia agora um velado esforço para me convencer a permanecer no vilarejo. Quando mencionei que precisava continuar minha viagem logo cedo, notei uma troca de olhares entre os moradores. A atmosfera amigável começou a ficar tensa e uma sensação de estar preso em algo que não compreendia totalmente começou a crescer dentro de mim. À medida que a conversa se desenrolava, a insistência de Seu João e dos outros moradores para que eu considerasse ficar no vilarejo tornava-se cada vez mais intensa. Eles falavam das dificuldades da vida moderna, do caos das cidades grandes, e como ali, na Vila Esperança, eu poderia encontrar um refúgio daquilo tudo. Aparentemente, vários visitantes tinham se tornado residentes permanentes após descobrirem a paz que o lugar oferecia. Apesar da gentileza deles, um alarme interno começava a soar em minha mente. Algo não parecia certo. A maneira como alguns olhavam para mim, quase como se estivessem avaliando, e a forma insistente de persuadir começaram a me deixar desconfortável. Tentei mudar de assunto, perguntando sobre a barreira na estrada e se eles sabiam algo sobre isso. A reação foi imediata e um tanto evasiva. Seu João apenas balançou a cabeça, dizendo que às vezes árvores caíam na estrada devido ao tempo, mas nada mais. Notei uma rápida troca de olhares entre os moradores, como se compartilhassem um segredo que não queriam revelar. Esse momento fez minha desconfiança crescer ainda mais. Conforme a noite avançava, fui ficando cada vez mais ansioso para deixar o lugar. A hospitalidade inicial havia se transformado em uma sutil, mas firme pressão para me integrar à comunidade deles. Quando mencionei que precisava ir dormir, pois pretendia partir cedo na manhã seguinte, Seu João ofereceu que eu ficasse em uma das casas vazias do vilarejo, apenas para sentir como é viver aqui, segundo ele. Agradeci, mas declinei, insistindo que preferia dormir no caminho. Seu João pareceu desapontado, mas não insistiu mais. Acompanhou-me até onde o caminhão estava estacionado, desejando-me uma boa noite com um sorriso que, embora amigável, carregava um peso que eu não conseguia decifrar. De volta ao caminhão, travei as portas e deitei, mas o sono não vinha. A mente girava, tentando conectar os pontos, porque eles eram tão insistentes para que eu ficasse. Qual era o segredo por trás daquela barreira e do isolamento do vilarejo? A sensação de estar sendo observado continuava, e eu passava cada momento olhando pelas janelas do caminhão, esperando ver algo ou alguém lá fora. Decidi que ao nascer do sol, partiria imediatamente, independentemente da insistência deles para que ficasse. A Vila Esperança, embora pacífica à primeira vista,
Escondia algo que eu não estava disposto a descobrir. A madrugada lentamente se transformou em alvorada, e eu, sentindo uma mistura de apreensão e decisão, comecei a me preparar para deixar a Vila Esperança. A despeito da gentileza e das estranhas ofertas dos moradores, algo dentro de mim gritava que eu precisava manter minha liberdade, minha vida na estrada. Liguei o caminhão enquanto ainda estava escuro, tentando fazer o mínimo de barulho possível para não atrair a atenção dos moradores. Olhei pelo retrovisor e notei que algumas figuras começavam a aparecer entre as casas, movendo-se lentamente em minha direção. Não queria confrontos nem discussões. Eu só queria sair dali. Quando me aproximei da saída do vilarejo, vi que a barreira de troncos ainda estava lá, bloqueando o caminho. Sem hesitar, desci do caminhão e comecei a remover os troncos rapidamente. O ar fresco da manhã me deu a energia que eu precisava, e a urgência da situação me dava força. Seu João apareceu enquanto eu trabalhava. "Você não precisa ir", ele disse, sua voz calma contrastando com a firmeza de suas palavras. "Aqui você poderia encontrar paz, uma vida sem o caos das cidades grandes." Eu parei, encarando-o diretamente. "Eu agradeço sua hospitalidade e por me oferecer um lugar aqui", respondi, mantendo meu tom respeitoso, mas firme. "Mas minha vida está lá fora, nas estradas. Eu não posso ficar." Percebendo minha determinação, seu João deu um passo para trás, acenando lentamente com a cabeça. "Então vá com segurança, amigo. A estrada está chamando, e é a sua escolha segui-la." Uma vez que a passagem estava livre, voltei rapidamente para o caminhão. Dei a partida e não olhei para trás. Enquanto dirigia para fora do vilarejo, sentia uma mistura de alívio e uma estranha tristeza. A estrada à frente estava aberta e a luz do amanhecer começava a banhar a paisagem. Eu sabia que talvez nunca mais encontrasse um lugar como a Vila Esperança, e parte de mim questionava se minha decisão havia sido a correta. Mas, conforme a vila desaparecia no meu retrovisor, senti uma sensação familiar de liberdade que apenas a estrada poderia oferecer. Aquele era meu lar, meu destino sempre mudando, sempre à frente. E enquanto o sol nascia, marcando o começo de um novo dia, eu seguia em frente, pronto para o que quer que a estrada trouxesse. A Vila Esperança agora era apenas uma memória, um breve desvio na longa jornada da minha vida.